Andirá apronta e vai para cima do Tricolor, querendo vencer neste sábado. Já o Independência, com uma vitória ou empate, já carimba sua vaga para o segundo turno do campeonato, também chamado de hexagonal final. E no outro jogo, hein? No outro jogo também importantíssimo, porque tanto o Vasco quanto o Atlético precisam vencer para continuarem vivos na competição, ou seja, no Acreanão 2024. Hoje é sexta-feira, sexta-feira santa, 29 de março de 2024. Estamos chegando com mais uma edição do Diário do Esporte. Hoje não é ao vivo, hoje a gente gravou ontem porque é sexta-feira santa, tanto eu quanto a Jamile, quanto o Luan Nazário, que está aqui com a gente, precisa também de um descanso, né? Embora que o Luan ainda hoje vai treinar, né? É o último treino antes do confronto de amanhã contra o Independência Futebol Clube. Boa tarde, Jamile Romano. Boa tarde, Muniz. Boa tarde ao nosso convidado e ao pessoal de casa. Legal. Boa tarde, meu amigo Luan Nazário. Boa tarde. Tudo bem? O camisa 10 do Andirá. Boa tarde, Muniz. Esquerda. É? Boa tarde, Jamile. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso recebê-lo aqui. O Luan que fez base no Criciúma, Estive no Avaí. No Avaí, depois foi para o México, defendeu outros clubes importantes também aqui, como o Paraná Clube, talvez o mais importante antes de vir aqui para Rio Branco, conhecer o futebol do Norte, conhecer o futebol acreano. A gente vai conversar bastante durante todo o programa, porque agora, gente, no penúltimo jogo, parece que a gente estava prevendo isso, né? O Zacarias já concedeu uma entrevista cabisbaixo, porque ele sabia do que poderia vir por aí, né? O Nauas, infelizmente o Nauas não faz mais parte da elite do futebol acreano. Vai ter que lutar na segunda divisão ano que vem para voltar, porque uma derrota na tarde de terça-feira por 2-0 diante do São Francisco decretou o rebaixamento do único representante do futebol do Juruá, do futebol do Cruzeiro do Sul. Nós conversamos logo após a partida com o treinador, o ex-presidente do clube, o Zacarias Souza. Vamos lá, então. Professor Zacarias, depois de um bom primeiro tempo, onde o Nauas acabou até desperdiçando muitas oportunidades, o segundo tempo não foi o mesmo, né? O que aconteceu, então? Deu um apagão ali? Afinal, o que houve? Não, isso aí, para quem está bem atualizado com o futebol, dava para perceber, quem fizesse uma leitura de futebol. Assim, então, a gente tinha um time mais ou menos experiente, com atletas que já jogaram alguns campeonatos, né? E nós tínhamos outros atletas, né, que estão chegando agora, que tem mais vitalidade. Então, nós apostamos em segurar, né, jogar ali mais ou menos de igual para igual. Aí o atleta que tem uma certa rodagem, ele permanece na posição, ele se posiciona melhor, né? Já o atleta que está chegando agora, a primeira vez, ele é mais, vamos dizer assim, afoito, né? E a gente apostou nisso, né? Na vitalidade, botamos 2 atletas novos ali no meio do campo, e acabou que eles ficando fora um pouquinho da posição. Desmontou, né? Um time bem treinado, um time bem postado igual o Maitá, fez um gol de pênalti ali, depois um de escanteio, e aí eu creio que a gente abateu-se um pouco, e aí assim, o tamanho, né, a estrutura, o que um clube precisa para se manter no campeonato profissional, numa competição já importante, como é o Campeonato Acreano de Série A, pesou, né? Nós não temos essa estrutura, nós não temos como dar ao atleta aquilo que o atleta precisa, nem tampouco ao clube o nível de atletas, assim, mesclar, né? Esse time do Nauas aí, eu tenho certeza, se esse ano nós tivéssemos condições de ter trazido uns 4, 5 atletas, né, interessantes de outras regiões, colocar nesse time, a história tinha sido outra, mas falta de condições, falta de estrutura, a gente teve que fazer assim. Estou feliz, é isso, é a nossa realidade. Eu creio que todo mundo vai sair daqui com a lição, né, de que realmente precisa obedecer às ordens táticas, você tem que dar um bote do jeito que é ensinado e voltar para a mesma posição, certinho, porque no profissional não tem ninguém bobo. Você sai fora um pouquinho, você leva. O André Lima, que comandou a goleada, já jogou no Nauas? Sim, o André, meu parceiro, né? Ele fez valer hoje a lei do ex.
Ele perdeu o amigo que tinha. Chegar lá, eu vou descer-lhe a pé. Eu não quero um amigo desse jeito. Não, mas ali Não, mas ele, o Muniz, ele não comemorou, né? Ele não comemorou, Muniz, né? lógico que eu tô falando isso aqui porque eu sei quem é o André, meu parceiro, meu amigo e profissional, tinha que jogar, né, dar parabéns para ele. Se eu tivesse metade do que o Maitá ofereceu para ele, o André hoje era um que estava no Navas. Né? O Marcelo, se eu tivesse metade do que o Adesg ofereceu ao Marcelo, o Marcelo estava no Navas. Então esse é o preço que a gente paga. E o atleta ficar praticamente chorando, apertando, nós abraçado com o André, com o Marcelo, e dizendo: professor, eu preciso sustentar meu filho. E eu digo: a única coisa que eu posso dizer para você, ou você joga para mim, por favor, ou então você vai ganhar dinheiro fora. Eu faço a opção que você vai jogar em quem pode lhe pagar. E é isso que acontece. Mas isso é sinal de que é uma prova de que o seu trabalho não está sendo inútil, né? Está revelando jogadores há mais ou menos uns 8 anos. Foi o Independência que contratou alguns jogadores do Navas, como o Aslan, que mais o Rodrigo, enfim, uns 3 jogadores vieram de lá e acabaram reforçando a Independência e ajudaram um time naquele ano difícil. Não, sim, e mais ainda, recentemente agora o Goiânia tirou o Goiás e um dos cobradores de pênalti daquela final foi o André, meu parceiro, jogou no Navas, né? A gente está conversando. Eu tenho um outro atleta que, inclusive, depois de jogar no Navas, jogou no Rio Branco, que é o Léo Grajaú, né? Ele esteve na Espanha e agora está na Alemanha, passou aqui pelo Navas. Então, muitos atletas, inclusive esses atletas, eles têm outros atletas de renome que eles levam o nome do Navas para lá e poderiam, né, através desses atletas aí, eu ter trazido 3, 4, 5 atletas. Não trouxemos porque nós não temos um canto para treinar ainda, né? Não temos uma situação interessante, por exemplo, aqui em Rio Branco não tem como você vir jogar em Rio Branco, sair ontem, 6 horas da tarde, chegar aqui 8 horas da noite, 16 horas 14 horas no ABR e vir jogar aqui. É lógico que uma hora balança um pouco, isso aí não dá para a gente investir grande cifra no futebol dessa forma, você pode concordar comigo. Então, no dia em que o Navas puder vir uma semana antes para cá, ou pelo menos 4, 5 dias antes para cá, ficar no hotel, ficar num canto bem interessante, tem um transporte aqui, tem um campo à disposição para treinar aqui, aí a coisa muda de figura. No dia que nós tiver um elenco igual esse aqui, com mais uns 4, 5, 6 atletas de interessante que a gente conhece, aí a coisa muda de figura. Nós estamos esperando que isso aconteça e eu creio que vai acontecer em breve. Com a derrota de hoje, professor, o seu time não tem mais chance de classificação, né? Agora é lutar para não cair, é isso? É verdade. Agora, talvez, eu não sei nem se alguém vai compreender o que vou falar aqui. Eu passei 4 anos no Rio de Janeiro me profissionalizando. Uma das matérias que a gente mais estudou foi o planejamento do futebol profissional. Então, o planejamento, gestão. O Navas não tem, vai planejar o quê? As pessoas dizem assim: rapaz, isso é problema da administração. Nós administramos o quê? Nós administramos o quê? Nós não temos patrimônio, nós não temos renda fixa, nós não temos nada, não temos orçamento, não tem nada. Vai administrar o quê? Então, você tira patrimônio, você tira faturamento. A única coisa que nós temos é despesa. Quer que a gente administre despesa? Então, a gente só acumula dívidas, pegando emprestado de um, ajuda de outro. Então, assim, mas a coisa está mudando. Agora, recentemente, uma autoridade lá do Vale do Juruá, não especificamente de Cruzeiro do Sul, mas de outro município, de Manso Lima, mais precisamente, já nos chamou para a gente sentar e conversar a respeito do Totão. No Rio de Janeiro, me profissionalizando, uma das matérias que a gente mais estudou foi o planejamento do futebol profissional. Então, o planejamento, gestão. O Navas não tem, vai planejar o quê? As pessoas dizem assim: rapaz, isso é problema da administração. Nós administramos o quê? Nós administramos o quê? Nós não temos patrimônio, nós não temos renda fixa, nós não temos nada, não temos orçamento, não tem nada. Vai administrar o quê? Então, você tira patrimônio, você tira faturamento. A única coisa que nós temos é despesa. Quer que a gente administre despesa? Então, a gente só acumula dívidas, pegando emprestado de um, ajuda de outro. Então, assim, mas a coisa está mudando. Agora, recentemente, uma autoridade lá do Vale do Juruá, não especificamente de Cruzeiro do Sul, mas de outro município, de Manso Lima, mais precisamente, já nos chamou para a gente sentar e conversar a respeito do Totão. Então, de repente, o estádio
Totão lá de Manso Lima. Vai virar um caldeirão do Nauas. Não, vai virar a casa do Nauas. Então nós já vamos poder administrar um estádio, nós já vamos poder ter aonde um atleta procurar montar categorias de base e aonde a gente vai trabalhar. Então já fica parecido com o Rio Branco, que tem o Zé de Melo, fica parecido com o Independência, que tem o Marinho Monte, fica parecido com o Atlético, que tem o Adalto Frota, fica parecendo com o Vasco, que tem a Fazendinha. Então, assim, vai começando a ficar meio parecido. Um tem CT, nós também temos. Daqui a pouco a gente tem um ônibus, daqui a pouco nós temos categorias de base, daqui a pouco a gente tem um time feminino. Recentemente agora a gente criou um canal para começar a fazer as transmissões. Então, aí sim, daqui a pouco a gente já tem o que administrar. E aí saber se a gente sabe administrar ou não quando a gente tem, né, patrimônio e alguma coisa para administrar. Mas enquanto é só essa ideia de colocar um time no campeonato. E assim, né, o que a gente fez para finalizar aqui, agradecer aí, o que o Nauas fez? O Nauas optou por cumprir a lei em detrimento de ganhar campeonato. Então hoje nós estamos com o INSS em dias, FGTS em dias, não devemos nada a ninguém, porém a gente não consegue se livrar das últimas colocações. Quando a gente conseguir fazer tudo isso e colocar um time pelo menos razoável em campo, da metade da capacidade dos demais para cima, aí sim eu creio que... Aliás, antes da SAF, só para encerrar, os times, inclusive os de elite, tinham essa opção, ou títulos ou dívidas. Quando tinha títulos, já sabia que tinha dívidas depois, exatamente. A conta chegava. Mas para encerrar, Zacarias, rapidinho, está prolongada a entrevista, já enchi muito o saco. Mas nada. Fala pra gente essa logística perversa que vocês enfrentam. É verdade que tem jogador que anda de triciclo, quadriciclo, enfrenta no meio da madrugada para poder chegar ao treino, é isso? No lamaçal, no ramal. Talvez isso aqui daria um programa. Talvez eu não tenha nem condições emocionais de dizer o que... Você vai voltar depois com mais detalhes no estúdio, no próximo jogo do Nauas. Mas eu só explico em rápidas palavras essa logística para nós. Nós temos um atleta que é da comunidade indígena Barão. Esse deve dar 70 quilômetros. Quando chove ele não vai. Tem um atleta que é da 307. Qual é o primeiro? Já são cantos diferentes. Primeiro caso, qual é o nome dele? É o Rodrigo, né, que inclusive é um índio, né, índio Punhanauas. Aí tem o Cássio, o zagueiro. Ele é caseiro num sítio. Também indígena? Não, esse é branco, mora como diz o indígena, Cariú. Cariú. Ele mora na 307, só da boca da Alemanha, onde tem um asfalto para lá, são 6 quilômetros. Nós temos atletas do Alto Pentecoste, aí temos atletas do Luzeiro, que ficam na comunidade Ribeirinhas, acima do município de Rodrigues Alves. Então, você imagina um atleta desse sair do Luzeiro, anda aí uns 5, 6 quilômetros, passa na Rodrigues Alves, pega o Alcimar, dá uma carona de moto e vem. Então, é muito complicado você reunir esses atletas todos 6 horas da tarde, 6h30, para treinar. A gente também sabe que dava para render mais, mas nessas condições... E além disso, 700 quilômetros de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. 700 quilômetros vamos dizer assim, como é que a gente... Às vésperas de um jogo, isso. Você ficar sem um treino, né? Enquanto o outro adversário faz um treino de pronto, você está no ônibus o dia todinho, então é muito complicado, mas assim, é a nossa realidade e a gente tem que se preparar para isso, um dia enfrentar isso, quem sabe a gente possa, né, superar tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom retorno ao Juruá. Obrigado. Está esperando lá. Valeu. Muito bem, olha, como eu falei agora há pouco, precisamos reconhecer os méritos do time do Nauas, da diretoria do Nauas, da diretoria dos jogadores, e aquela terça-feira foi muito triste para eles entraram em campo enlutados. Eles perderam na noite anterior o irmão do vice-presidente, do ex-vice-presidente, aliás, o irmão do ex-presidente. E aí, ao chegar em Rio Branco, já na segunda-feira, souberam da notícia também da morte do Vinícius, aliás, do pai do Vinícius. Então, o Vinícius, diante da morte do pai dele, teve que voltar a Cruzeiro do Sul. Não participou. O Nauas entrou com um reserva só. O Nauas não tinha reservas, ele tinha reserva. E aí já viu, né? 2-0 com 2 gols do Benedito, um no início do jogo, outro no finalzinho. Ou seja, infelizmente o Nauas está fora. Mas a gente reconhece aqui o valor de todos eles, dos jogadores e da comissão técnica. Infelizmente, o jogo é assim. O jogo é bruto. Jamile, qual é o seu destaque inicial?
Muniz, a gente vai falar do jogo desse final de semana, né? O time do Vasco espera contar com o Douglas e com o Kerr no duelo de sábado. A diretoria do Vasco contratou o advogado Atevaldo Santana e vai pedir um efeito suspensivo no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol do Estado do Acre para poder contar com o zagueiro Douglas e com o volante Kerr na partida contra o Atlético, que será disputada no sábado a partir das 15 horas no Florestão. Bom, o zagueiro Douglas ele foi punido com 6 jogos de suspensão por uma confusão após a partida contra o Independência. O atleta não foi citado na súmula do árbitro Antônio, mas foi denunciado por um componente do TJD. Enquanto o volante Kerr, ele se envolveu em uma confusão com o zagueiro Jean, do time do Independência também, e recebeu 4 jogos de punição. O árbitro Antônio Marivaldo. Isso. É isso. O Kerr, que é um bom jogador, só que nesse campeonato ele não está querendo nada. Ainda arranjou confusão, prejudicando o seu time. Tem que voltar a jogar futebol, Kerr. Se você quiser, você pode sim. Você é um excelente jogador, então é só tocar a vida, meu amigo. Jogar futebol, você sabe, então é só querer. É isso. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para continuarmos a entrevista aqui com o Luan Nazário, camisa 10 do Andirá Esporte Clube. E você está convidado a continuar conosco. Até já! Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje. Sexta-feira Santa, programação normal, no feriado nacional, porque você merece tudo isso e muito mais. Luan, como a gente falou agora há pouco, o Andirá, pelo time que tem, além de você está emprestado, né? Porque você faz parte do elenco do Maitá, você foi cedido, né? Sim. Porque há uma parceria desses times aqui. Tanto que o Atevaldo, na matéria anterior, o Atevaldo Santana é vice-presidente do Independência e está defendendo aí os atletas do Vasco. Isso é normal aqui, ainda bem que a disputa é muito, digamos assim, ela está no campo da lealdade, né? Lá dentro do campo, tudo bem, mas fora as pessoas estão se entendendo, os dirigentes, ainda bem. Olha só, além de você, que é o capitão do time, nós temos aí o zagueiro Júnior, o Júnior Sérgio. Nós temos o volante, que também é o Júnior César, o Júnior, digo, não é Sérgio, mas é o Júnior, joga com a 5. O Becker, que é o 8, e você compõe ali o meio de campo com a camisa 10. E ainda tem o número 11, que é o Breno. Além disso, o Andirá também tem mais 4 jogadores cedidos pelo Santa Cruz, que não está na primeira divisão, então cedeu os jogadores. Entre eles o lateral esquerdo, que é muito bom também, né? Esquerda. O lateral esquerdo é um bom jogador, é o esquerda, né? Esquerda. O direito é o Gabriel. O Gabriel, que também é outro bom jogador. Aliás, é um time jovem, né? Um time muito jovem. Como é essa responsabilidade agora, o Luan? Vocês, evidentemente, estrearam com foi uma boa apresentação. Poderia até ter vencido a DESG, porque, embora a DESG tenha tido mais oportunidades, mas as oportunidades que vocês tiveram foram muito mais claras. E o gol não saiu, né? Sim. Primeiramente, outra vez, boa tarde, né? Eu acho que, como você citou, Muniz, nosso time é muito jovem, né? Tem jogadores de 17 anos hoje atuando, como o Willis, próprio esquerda, o próprio Fernandinho, que acabou se machucando num amistoso contra o Santa Cruz. Mas acho que a gente tem plenas chances, né, de classificação ainda. Acho que a gente vem tendo bons jogos, né? Como você citou, a gente poderia ter ganhado do ADESG, que a gente teve chance. Contra o Rio Branco a gente teve um baita de um jogo, a gente sabe que é um time de camisa, é um time que tem muita tradição dentro do estado. No jogo contra o Rio Branco começou, como sempre propondo o jogo, a iniciativa ali, mas no final do primeiro tempo vocês já começaram a equilibrar o jogo. Aí o Rio Branco voltou a dominar no início do segundo tempo, e aí a partir dos 20 minutos vocês foram para cima. Acreditaram que era possível ganhar, começaram a ocupar o campo do Rio Branco, aí acabaram sofrendo um golpe, né? Com um gol, no final aquele gol, digamos assim, quase inacreditável, né? Um lance praticamente já sem nenhum perigo,
E aí, numa indecisão total do zagueiro e principalmente do goleiro, o gol saiu. A proposta de jogo contra o Rio Branco era essa, né? A gente sabia da qualidade do time do Rio Branco, como eu falei para você, é um time de camisa, mas a nossa proposta que o Balu pede pra gente era essa, né? A bola brigada com o Vinícius, que sobra pra gente pelo meio, e a gente dá suporte pro nossos dois pontas, né? Então a gente sabia que no primeiro tempo a gente ia sofrer, né? E sofremos no primeiro tempo, e depois no segundo tempo a gente sabia da nossa parte física, né? Que o professor Afonso tirar chapéu pra ele. Começou a falar mais alto ali. Pelo fato da nossa parte física, onde a gente tá bem fisicamente, né? Um time bem fisicamente, então onde a gente começou a ser superior contra o Rio Branco nessa questão, né? Que era a parte física que a gente acabou, no final do jogo, tendo um pouquinho mais de chance do que eles. Muita gente até criticando o Rio Branco. Como é que pode o Rio Branco jogando como se fosse um time pequeno, ganhando de 1-0 só, recuando? O Rio Branco não recuou, o Rio Branco foi obrigado a recuar, né? Vocês ocuparam ali, adiantaram a marcação, tanto você quanto o Júnior. O Júnior passou a ser muito mais que um meio, não apenas um volante. Aliás, eu vi ali, lá de cima, a gente tem uma noção melhor do esquema, a proposta tática, e eu vi ali o seguinte, a variação do esquema tático. Como vocês adiantam para marcar, recuam um pouco mais estrategicamente para sair essa transição muito rápida. Agora, isso precisa de muito entrosamento e preparo físico, né? Como eu falei para você, né, Muniz? A gente tem que tirar o chapéu pro Afonso, que é um cara que trabalha sozinho, né? Ele, o Balu, sem muito suporte, principalmente financeiramente, para dar para os atletas, né? Então, tudo que eles têm, eles passam para a gente tem que ver o comando também do Balu, que é um comando excepcional, né? Então, tudo que ele passa para nós nos treinamentos, a gente tem que tá vendo, tá olhando para ele também dentro de campo, e ele, onde ele dá esse sinal pra gente, né? Um volante adianta, às vezes o lateral apoia mais. Aliás, os laterais apoiam sempre, sempre. Nossos dois bons lateral, né? O Gabriel acabou se machucando no treinamento, e o esquerdo é onde é a nossa válvula de escape, né? É um jovem que 17 anos, que toda hora ataca, né? Então, pros pontos, pros laterais dos outros times, é bem difícil marcar ele. Aliás, numa dessas aí, numa transição rápida da defesa pro ataque, ele limpou a jogada, ele tem muita qualidade, ele limpou a jogada, saiu de dois adversários, aí abriu o espaço, se ele combina de um lado ou de outro, ou então faz um 2 com quem estava próximo, ele poderia ter saído o gol ali. Mas ele quis dar mais um drible, empolgou-se, aí acabou armando um outro contra-ataque. É o contra-ataque do contra-ataque. Mas acontece, né? O jogador é melhor pecar por ação do que por omissão, né? Com certeza, mas como a gente fala, é jovem, né? Precisa, isso vai ganhando com a experiência. Você conversa muito também com ele sobre isso? Sim, a gente conversa bastante, principalmente com ele, com eles, que é o Fernandinho, que é outro menino que se machucou. Tem mais alguns jovens também no nosso grupo. Então a gente passa um pouquinho da nossa experiência que a gente já viveu, né? Para eles, né? Para eles também não pecar quando eles tiverem um pouquinho mais de idade. Infelizmente, a característica forte de vocês, eu percebi no ataque, seriam jogadas rápidas, você lança bem, mas o gramado não estava oferecendo essas oportunidades, né? Agora, mais enxuto, quem sabe as jogadas encaixem melhor, né? O começo do campeonato pra gente, quando o professor Balu, né, passou pra gente como iria ser a competição, a gente teve que se adequar como era a competição, porque a gente sabe do estado do gramado. A gente viu alguns jogos no começo, né, de Copa do Brasil, onde o Maitá jogou, o Rio Branco também. Então a gente sabia que o campeonato iria ser assim, né? Hoje o campeonato deu uma melhorada, né? Pelo estado do gramado, que agora deu uma melhoradinha. Então a gente pensa que nesses dois jogos deu um pouquinho melhor de a gente estar jogando. Vamos abrir um parênteses aqui, já a gente volta a falar sobre o jogo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Desde a base lá no Criciúma e também no Avaí? No Avaí. E a ida para o exterior, como é que foi? Então, eu comecei muito jovem, né? Na base do Avaí, os 15 anos de idade. Ali eu fui campeão catarinense com eles. E depois acabei indo para o Criciúma, né? Tive lá, ainda tive muito tempo ali com o Guedes, com o Roger Guedes, com o Iago Maidana,
que eles tiveram um bom tempo ali com a gente na base também do infantil do Avaí. E acabei depois indo rodando, né? Como todo jogador, a gente vai perdendo um pouquinho do mercado, vai ficando um pouquinho mais velho também. Isso. Então a gente começa a rodar, né? E acaba abrindo algumas portas pra gente que a gente acaba vendo se é bom ou não, e a gente acaba indo, né? Onde eu fui pro México, atuei 4 anos ali, tive algumas equipes muito boas, né? Tive na Guatemala também. E depois acabei voltando pro Brasil, né? Peguei o Paraná Clube na Série B, onde a gente, infelizmente, caiu pra Série C, né? Então aí a gente acabou rodando, vai rodando, Isso. né? Você passou pelo América também? Sim, tive no América de Propiá, onde a gente manteve o clube também na Série A. Tivemos uma boa campanha ali também, mas acabamos não se classificando. Legal. Já a gente volta a conversar mais sobre essa trajetória e também sobre o jogo de amanhã. Jamile, qual é o seu destaque agora? Muniz, a federação já estabeleceu data para a confirmação no estadual do Sub-20. O Departamento Técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre definiu na tarde da última quarta-feira a data para a confirmação no Campeonato Estadual Sub-20. Segundo explicou o diretor da federação, Leandro Rodrigues, os dirigentes terão entre os dias 28 deste mês até o dia 4 do mês de abril. E segundo ele, também essa definição é importante para eles poderem projetar e realizarem o torneio. O título do Campeonato Estadual do Sub-20 vale vaga do futebol acreano na Copa São Paulo de 2025, Muniz. Muito bem. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes para mais informações para você e continuarmos também a nossa entrevista com o Luan, o camisa 10 do Andirá. Até já! Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Diário do Esporte, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, sexta-feira santa, programação normal no feriado nacional. Vou voltar aqui a conversar com o Luan. Atenção, produção, solta aí alguns lances do jogo entre Andirá e Rio Branco e Andirá, onde vocês encararam o Rio Branco de igual para igual. Quem era acostumado a ver. Aliás, Luan, você não estava aqui ano passado, mas o jogo do ano passado entre Andirá e Rio Branco também foi um jogo duro, na chuva. 2-2, né? E o Rio Branco passou boa parte do tempo em desvantagem, conseguiu empatar e virar já nos acréscimos, num gol chamado gol espírita. E aí, quem assiste, teve por vários momentos aí, o zagueiro de vocês estava curtindo uma de lateral esquerdo, o lateral esquerdo de vocês de meia esquerda e os volantes como meia, o Andirá dentro do campo do Rio Branco. Isso não é comum acontecer. Infelizmente o gol não saiu naquele momento ali, foi o Willian, né? O Willian que perdeu em 2 oportunidades. O goleirão cresceu, o garoto de 17 anos acabou, com todo respeito, ele tremeu um pouco ali, né, na base, né? Muniz, como a gente conversa muito com eles, né? Ter a tranquilidade na hora dessa definição, né? Porque são meninos novos, né? 17 anos, a gente sabe que falta a maturidade para eles na hora dessa definição final, né? Mas são novos, eu sei que na trajetória, como eu falei, desse campeonato, eu sei que vai ter oportunidade e eles vão estar recompensando esses erros que tiveram. Domingo passado eu conversando com o Adem emprestou 4 jogadores para o Andirá e ele gostou muito, ele acabou virando uma espécie de torcedor de vocês, né? Mas pelos garotos também. E aí um ponto não chamou a atenção e depois eu analisando, e ele tem razão, como o Andirá se defende bem, se defende já pensando em atacar, não é se defender por se defender, é preparando já essa transição rápida. E eu sei que isso é importante e você tem uma missão fundamental nessa parada, porque você é o homem de ligação. E você tem que saber a hora de ligar rápido, a hora de cadenciar mais um pouco, chamar alguém para a tabela. E aí é muita responsabilidade, né? E aí? Uma coisa que o Balu passa muito pra gente, né, Muniz? Ataca marcando e marca atacando, né? Então a gente tem esse pensamento, né? Nessa hora que a gente marca, sai nessa transição rápida. Nossos 2 pontas que são meninos, né? 17 anos,
Tem o Breninho, que é um pouquinho mais experiente, mas não passa a ser um jovem também, que tem 20, 21 anos. Então, onde que o professor Balu passa pra gente isso, né, pra gente acabar marcando e atacando o mais rápido possível. Só que tem um detalhe, né? Você sabe que os treinadores já estão de olhos abertos para vocês. Eles já sabem que o time joga pelos lados do campo, sabe que tem velocidade e que você aciona bem esse pessoal. Você certamente não vai ter mais espaço que tinha tempo para jogar, não. A marcação em você vai ser bem mais pesada e neles também. Como fugir disso? Então, né, a gente sempre tenta achar a melhor opção, né? Principalmente nessas bolas no Vinícius, né? Que é o nosso homem de área, né? Onde que acaba nessa segunda bola sobrando muito pra gente, né? Então, onde que a gente tenta ganhar vantagem nisso, né? Os nossos dois volantes também, que são de grande qualidade. Então, a gente tem alguns planos que o professor Balu vai passar pra gente sair dessa marcação e tentar encontrar os pontos nesse jogo. Eu sei que essa pergunta seria mais para o Balu, mas muda muita coisa em relação ao time que disputou na última rodada? Esse jogo de amanhã? Não, acho que não tem muito segredo, né? A gente não tem muito mistério, né? O time do Andirá, acho que é dos clubes que a gente não tem muita badalação, não tem muito mistério, né? O nosso compromisso mais é a classificação agora que a gente pensa, né? E sobre o time que vai sair jogando, acho que o Balu sabe a opção melhor, né? Mas acho que não tem muito segredo. Agora tem um detalhe, Luan. Acho que tecnicamente os times são nivelados, tanto de vocês quanto do Rio Branco e o Independência, que vocês vão jogar amanhã. Só que o Independência também não é tão jovem quanto o de vocês, mas também é um time relativamente jovem. E aí? Bom, a gente sabe da qualidade do time de Independência, com todo o respeito. A gente viu alguns lances dele também. O professor Balu vem passando pra gente. A gente viu alguns jogos também deles no estádio, né? Então a gente sabe que é um time também que tem sua qualificação, né? É um time bom, um time jovem também. Tem alguns jogadores que veio de outros estados também. A gente sabe que outros estados tem grandes bons jogadores, né? E a gente pensa em fazer um jogo de igual para igual, né? Pra gente poder sair com a vitória nesse jogo, que a gente precisa muito. Até pelos resultados aí, o Andirá já provou para todos que conseguiu montar um bom sistema defensivo. Agora, isso na sua opinião, de forma natural, é porque vocês ali do meio, você que joga de meia e os volantes também, acabam voltando, fazendo essa transição. Do jeito que você sai, uma transição rápida da defesa para o ataque, sai também do ataque para a defesa. Você acha que isso um conjunto acaba facilitando a vida dos zagueiros? A gente tem uma palavra que eu uso muito dentro do vestuário, né, Muniz? É que a gente não pode parar de correr, né? O tempo todo, a gente sabe das condições do Andirá, né? Isso. Então todo mundo que ataca já volta marcando. Vocês levam a sério aquela palavrinha mágica do momento, você sabe qual é? A intensidade. Intensidade. Eu vi você saindo da meia esquerda, que é onde você joga, para ir marcar na extrema direita. Até esse lance... Até aí tudo bem, agora voltar aí é um desgaste. É um desgaste você tem que correr. Muito grande, né, Muniz? Mas o professor Afonso, como eu falei, né, vem treinando a gente essa parte física muito bem pra gente suportar isso. É importante isso, tem que ter muito treino, né? Muito treino. Bastante. Essas variações de jogadas também, como esquema, né? É como a gente sempre fala entre a gente, né? A gente não pode, se um companheiro, né, às vezes tá numa posição melhor, a gente tem que estar dobrando na dele também para estar ajudando ele. Eu sei que os detalhes você não vai falar porque faz parte de estratégia, mas o Andirá vai propor o jogo logo no início ou vai sentir primeiro como é a proposta da Independência para depois tomar a iniciativa? Então, nossa proposta de jogo é essa, né? A intensidade, né? A intensidade, a marcação forte, e a gente sempre vai brigar por uma bola, né? Vai brigar por uma bola que é a bola que a gente tem que definir em gol e fazer esse gol e sair um pouco desse grito, né? Que a gente precisa ter com a gente, né? Que é o gol. Esse, pelo menos, demonstra muita união. Aparentemente está unido. Esse grupo está unido mesmo? Está fechado?
Tá, Muniz, nosso grupo, eu falo para vocês assim, ó, que é um grupo excepcional, porque não tem vaidade, né? A gente não tem jogador de badalação, não tem investimento, a gente sabe disso, que o Andirá não tem jogadores assim, que esteja pagando, né, horrores como os outros clubes, né, como o Rio Branco, como o Maitá, o próprio Galvez, que tem também um investimento ali. A gente sabe a condição do Afonso, né, que é um cara guerreiro, do Balu também, que dá todo o suporte pra gente. Então, sobre vaidade, e a gente ali, acho que está muito unido no nosso grupo. Mas olha, exceto aquele time que o Andirá montou há mais de 20 anos, quando tinha Maricedo, por exemplo, o Nadson, que estavam encerrando a carreira lá, esse grupo do Andirá certamente é o melhor. É o melhor que eu vi jogar. Tanto no setor de defesa, no meio campo, comandado por você, ou no ataque. Pode até não ter peças de reposição à altura, mas pelo menos o time principal é um time que tecnicamente está nivelado com Rio Branco, com Independência, com o Maitá, que são tidos aí como espécie de favoritos. Isso dá a vocês um pouco mais de tranquilidade, de certeza de que é possível vencer e na última rodada decidir de fato a parada e ir ao segundo turno? Com certeza, Muniz. É como a gente conversa bastante entre a gente também. A gente fica triste pela situação que a gente está hoje, porque o nosso time vem desempenhando bons jogos, né? Então a gente conversa muito entre a gente não deveria estar nessa situação hoje. Por mais que outros clubes tenham grandes investimentos, né? Mas nosso time é um time padrão, um time jovem, é um time promissor também, mas é um time que a gente vem mostrando de igual para igual com os times grandes. É verdade. Pelo menos um ponto contra o Atlético mereceria e também contra o Rio Branco, quando o goleiro entregou, infelizmente. Aí você estaria hoje com 3 pontos, né? Mais uma vitória praticamente já decidiria a parada. Jamílio, qual é o seu destaque final? Muniz, é neste sábado a final do Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu. Isso mesmo, e vai ser a partir das 15 horas, horário aqui do Acre, lá no Maracanã, que vai começar a ser definido o campeão do Campeonato Carioca 2024. As duas equipes voltarão a jogar no outro domingo, no dia 7 de abril, para definir quem será o campeão do Cariocão 2024. Vale lembrar que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara 2024, válida pela primeira fase do Campeonato Carioca, e por isso vai encarar o Nova Iguaçu, podendo jogar por resultados iguais na soma de 2 jogos. O Flamengo se garantiu na final ao superar o Fluminense em 2 duelos da semifinal. O Nova Iguaçu, por sua vez, eliminou o Vasco ao empatar a primeira partida e vencer a segunda. O Flamengo teve a oportunidade agora, tem um time melhor, evidentemente, pegou o Vasco, que ainda estava, sei lá, sonhando com o pesadelo da Série B, o Botafogo traumatizado porque não deixou escapar, né, o título do ano passado, o Fluminense preocupado muito mais com o jogo da Recopa Sul-Americana, aí foi lá, final com Nova Iguaçu. Flamengo campeão carioca, se Deus quiser. É isso. Jogos de amanhã pelo Campeonato do Calafate, 40ª edição. Teremos pela manhã às 8h30 Amigos do Fábio e Primaverense Futebol Clube. À tarde, às 3 da tarde, às 15 horas, como queiram, o Hiper Futebol Clube e o Vietnã. Os dois vencedores disputam a final no outro final de semana. Os perdedores aguardarão para o próximo ano, em 2025. Jamílio, qual é o seu boa tarde final? Boa tarde, hoje vai novamente para os nossos telespectadores. Obrigada pela audiência de todo dia. Meu boa tarde de hoje vai para você, especialmente, que sempre nos prestigia, e para o meu amigo Douglas Ristas, que está aqui acompanhando a programação. Seja bem-vindo, o homem da Continet. Continet é a nossa parceira aqui, parceria que deu certo ano passado, meus amigos, viu, Dan? Ano passado foram exatamente 11 eventos aqui na capital e no interior, transmitidos com exclusividade de TV Rio Branco e Continet TV Rio Branco. A parceria deu certo, vai continuar em 2024. A gente já saiu na frente com o carnaval, mostrando o carnaval de Cruzeiro do Sul, de Sena, de Rio Branco, o carnaval do governo e o carnaval da prefeitura. Onde tinha festa, tinha TV Rio Branco e Continet, não é isso? Seja bem-vindo. Se você assinou com a mão, você ia falar alguma coisa, não? Não. Por que você fez assim?
O Luan, você também tem um sobrenome de jogador, né? Quase isso, porque o outro é Firmino, o seu é Firmino, né? Firmino. É isso? E você é natural de Santa Catarina. Santa Catarina. Foi um prazer conversar contigo. Boa sorte e parabéns pelo futebol. Lá de cima, não é que você seja parecido, mas lá de cima, o seu estilo muito parecido com o do Everton Ribeiro. Você o admira muito também, né? São grandes jogadores, né? Obrigado pelo Não, elogio, sério, né? parece mesmo lá de cima, assim, ó, olhando, o jeito de dominar a bola, de olhar antes de tocar, né? Porque o jogador de futebol que joga no meio do campo tem que fazer isso mesmo, né? Antes da bola chegar, você já tem que ter uma visão periférica. Periférica. Né? É. Ou panorâmica, como queira. A visão panorâmica, melhor. Sucesso pra ti, tá bom? Obrigado, Muniz. Bom jogo e boa sorte. Obrigado a Agora todos. aqui, vem pra cá, Daniel Cabral, o Dan, olha aqui a sua caricatura para você levar para Floripa. Né? Aí. Obrigado, viu? O Daniel, que é o responsável pelo nosso cenário aqui. Agora, Douglas, antes do final, eu não podia deixar passar em branco essa pergunta. Se vocês, por acaso, se classificarem fora a final e ter que decidir contra mesmo sendo por ponto corrido, contra o seu clube atual, você joga no Andirá, você pertence ao Maitá, e aí? É uma pergunta bastante difícil, né, Muniz? Mas a gente tem que representar as cores do Andirá, A camisa do Andirá. A camisa do né? Andirá, que a gente está aqui, a gente está vestindo a camisa deles, né? Acho que por mais que a gente seja emprestado, né? Isso. Mas a gente tem que honrar os nossos princípios, né? Legal. Que é sempre a lealdade e também o clube que está proporcionando isso pra gente, né? Que é o Andirá. Legal. Muito obrigado mais uma vez e bom treino, né? O último antes do confronto final de amanhã, né? Sim, Contra o obrigado. Tricolor. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, boa tarde e feliz Páscoa. Valeu, pessoal!